Pai do Senhor, em nome de Deus, Ô, pastor, Pai do Senhor, tudo bom? desculpa a demora, acabei me atrapalhando por aqui, Não, que é isso, pastor? Demora mas, nada, que é isso? mas Jesus é bom. Como é que o senhor tá? Rapaz, eu estou caminhando bem, graças a Deus, e quero aproveitar a oportunidade para lhe parabenizar. Estou sabendo que você está completando ano hoje, é verdade? É verdade, é verdade. Ô, meu amigo, quantos anos? 22? Essa cara de 15? Não, eu não ligo, eu tenho 38, fiz 38. 38? Ah, pai, 38. glória a Jesus, coisa Glória a Deus, boa. 38. Uma Vida idade que longa, Deus tem. Senhor, vida longa para você, meu amigo. Que amém. Deus Amém, multiplique teus anos de vida e te faça prosperar em toda boa obra. amém, pastor. Obrigado por tudo, viu? O senhor sabe Amém, meu. que vindo do Senhor é uma alegria para mim. Um amigo de Ô, verdade. rapaz, Amigo de verdade, deixa, amigo de verdade. deixa, deixa passar essa pandemia aí que a gente se encontra para compartilhar um presente, alguma coisa assim. Eu tenho O certeza que convite Deus está de vai. pé, viu? O Tá, convite está de pé. deixa passar essa agonia da pandemia para ninguém ficar chamando a gente de irresponsável, que tá andando, saindo de casa, não sei o quê, blá, enfim. Claro, claro, pastor. Meu pastor, eu estava falando com o pessoal que o tema de hoje, sexta-feira passada, nós falamos sobre namoro, noivado, quem era solteiro. E hoje, ali no decorrer da live, o pessoal pediram para a gente fazer essa live hoje sobre casamento, família. E eu estava conversando com eles que não adianta, né, pastor, a gente tá bem na sociedade e dentro de casa a gente não está bem, né? É verdade. A família é a base de tudo, a família. A família é a base de tudo. Se a família não vai bem, as demais coisas inevitavelmente também não irão bem. É na família que a gente encontra uma extensão do céu. Se na família não encontrarmos a paz que a gente precisa, por meio da prática dos princípios bíblicos, né? Eu creio que essa paz a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, o casamento, na verdade, foi feito, é uma instituição estabelecida por Deus para que seja um lugar de adoração a Deus, um lugar onde haja comunhão entre o marido e Deus, a esposa e Deus, e entre marido e esposa e marido. E eu creio que se um cidadão fracassa no seu lar, dificilmente ele irá bem em outros lugares, né? Tanto que é um princípio até para a vida do pastor. A Bíblia diz que se alguém não consegue ordenar a sua própria casa, como é que pode cuidar do rebanho de Deus? Para ver como a estabilidade na família, no lar, é algo que a Bíblia enobrece, estabelece e exige. Isso é verdade, Mas pastor. Isso é verdade, isso é verdade, é verdade. Tem gente que sempre, eu vou falar, eu estou começando agora, né? Faz 2 anos e 4 meses que eu estou no campo, mas eu vivi é, muito isso e sei como é que são o meio do ministério. E tem pessoas que eu digo assim, pastores, que dá mais valor à igreja, né? E muita gente, tem gente que dá valor mais ao trabalho, mais à empresa e deixa a família sempre por último. Eu acho que o caminho não é por aí. durante muito tempo a gente aprendeu, né, os pastores mais antigos aprenderam assim: primeiro Deus, depois a igreja, terceiro lugar a família. E aprenderam de forma errada, né? E o resultado disso, um montão de famílias aí, de pastores destruídas, coitados, porque foram ensinados dessa forma, a narrativa foi, foi sendo dita e repetida, e as pessoas aceitaram isso como verdade, os pastores, os líderes, né? Então abandonaram a família para cuidar da igreja e acabaram perdendo a família e a igreja, muitos deles. Coitados. Verdade, pastor. Mas fique à vontade, pastor. Fique à vontade. Então, Deus resolve. pastor, eu queria usar como base um texto de Tiago, Tiago capítulo 4.
e versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Eu não sei qual é a versão que você está usando. Eu tenho, eu tô a contemporânea, mas tem a NVI aqui. Ah, tá. Então, se você puder ir me ajudando na NVI, seria interessante, Ajudo. porque às vezes dá só uma compreensão melhor, né? Uma luz para o texto, para que haja uma compreensão. Então, Tiago, capítulo Tiago, 4, e hoje, capítulo 4, versículo 1. certo. Hoje eu queria tentar compartilhar com vocês, a partir do texto sagrado, daquilo que aprendemos pela palavra e também por meio de experiência dos meus poucos 16 anos de casado, né? Então, 16 anos que a gente, a trancos e barrancos, com erros e acertos, a gente vem aprendendo e vendo o que é um casamento de verdade. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre os conflitos no casamento e quais os conselhos a Bíblia nos dá para que resolvamos estes conflitos que são inevitáveis em um casamento, né? Todo casamento tem conflitos, mas é bom procurar saber como resolvê-los. A gente não pode apenas se acostumar com os conflitos e com a briga no casamento, como se isso fosse algo natural. No nosso casamento. Então, para isso, Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aí, só até aí, para a gente ver que o, o casamento é a união de um homem e de uma mulher, o casamento bíblico, né? É a união de um homem e uma mulher, cheio de defeitos e limitações. O casamento era algo bem tranquilo, em paz, perfeito, quando Deus fez todas as coisas e colocou o primeiro casal lá para ser o regente do grande culto que a criação deveria prestar a Deus. Mas aí o pecado vem, a sedução da serpente, e pega esse casamento, que era um casamento perfeito, segundo a vontade de Deus, e transforma esse casamento em um ambiente de guerra, de conflitos inevitáveis. A partir daí, a família, o casamento, passou a ser um alvo constante do diabo, um ringue onde conflitos e brigas provocariam lágrimas, tristezas, decepções e até extremos como a morte. Foi no caso trágico em que Caim matou o seu próprio irmão Abel. Então, desde esse momento, a gente percebe nas Escrituras que não existe mais família perfeita, né? O que a gente vê são famílias imperfeitas, apesar de chamadas por Deus, essas famílias são imperfeitas. E aí você lembra da família de Jó, por exemplo. Jó era um cara crente, justo, mas ele oferecia sacrifícios a Deus a favor dos seus filhos, porque acreditava que seus filhos sempre cometiam alguma besteira. Então a família de Jó também não era perfeita, e a gente compreende isso, que o seu casamento também não era perfeito, porque quando Jó chega no fundo do poço, até a sua própria esposa entre em desarmonia com ele. E aí a gente vê outras famílias, por exemplo, a família de José, seu pai Jacó, com a sua mãe, e você vê aí um conflito terrível na família de Jacó. Os seus filhos cometeram todos os tipos de pecados, foi uma guerra constante, tentaram matar o seu próprio irmão José, e a gente percebe que José é um grande homem de Deus, Jacó é um grande homem de Deus, mas eles eram frutos de famílias imperfeitas e tempestivas. E aí você olha também para a família de Davi, e aí sem comentários. Quando você olha para a família de Davi, você tem que compreender o que é graça de Deus. Caso contrário, você não acredita que Davi foi salvo.
Davi era um pai, era um esposo não muito atencioso. Como pai também não era atencioso, deixava como que as coisas acontecer de forma solta dentro da sua casa, a ponto de 2 filhos se rebelar contra ele, né? Absalão e o seu irmão logo depois. Enfim, e quando a gente olha mais adiante, a gente vê que não existe famílias perfeitas. Aonde houver casamento, aonde houver famílias, haverá sempre problemas, conflitos, tribulações. E foi isso que Paulo falou às pessoas que queriam casar. Eu não sei se você pode me ajudar. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 28. Então, as pessoas querem casar hoje, há uma fantasia muito grande em torno do casamento, como que se eu casar, a minha vida vai sair dessa realidade aqui, de conflitos, de lutas, de tristezas, de lágrimas, e a gente vai para a terra do nunca, para a terra do Pertepã, né? E quando na verdade não é isso. Paulo adverte, vocês querem casar? Tudo bem, eu queria que vocês ficassem como eu. Mas olha a advertência de Paulo aí para quem deseja casar ou para quem já casou e não entende essa realidade do casamento. Então, na Almeida Corrigida diz, enfrentarão tribulações. Tribulações aí, turbulências. Então, Paulo está dizendo, você vai casar, meu amor, você pode casar com a pessoa mais bonita do mundo, mais intelectual do mundo, que mais disposta do mundo. Enfim, você pode casar com uma pessoa com todos os predicados, não é? Mas lembre-se de uma coisa. Estou escutando bem você. Ficou mudo, está sem áudio. Não, 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 não. Não, eu estou lhe escutando, mas parece que o pessoal não está escutando você, né? Eu não sei se alguém pode comentar mais aí. Então então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, é melhor sair, aí depois você volta, tá bom? Vamos fazer assim.